Queridos irmãos, o Advento é o tempo em que a igreja recorda e celebra a vinda do Messias ao mundo e também espera pela sua segunda vinda, ou seja, o retorno em glória. Contudo, para entendermos plenamente o Advento, precisamos voltar ao começo, não apenas ao presépio, mas ao Éden, no lugar onde o pecado entrou. Deus promete um Salvador. No cenário de queda, Deus proclamou a graça. Antes que Adão e Eva fossem expulsos do jardim, Deus revelou o Advento, anunciando que viria um filho, um descendente, para desfazer a obra da serpente. Esse anúncio está em Gênesis 3, versículo 15, e é chamado de proto-evangelho. Ou seja, o primeiro evangelho. Calvino dizia que Gênesis 3,15 é o chamado de proto-evangelho, significa, é chamado de primeiro evangelho. E ele também dizia que Gênesis 3,15 é um raio de esperança no meio das trevas da ruína humana. Portanto, meus irmãos, ao entrarmos no Advento, olharmos para a primeira vinda de Cristo, através da primeira promessa feita pela humanidade caída, em Gênesis 3, a entrada do pecado no mundo, a serpente tenta, o homem e a mulher caem, a criação é afetada e Deus o julga. Mas no meio desse juízo surge a promessa de redenção. E diante disso, irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. E nós vamos ler dos versos de 1 a 15. Gênesis 3, versículos de 1 a 15. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fazes saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 15, nos apresenta 3 motivos. A tentação, versos de 1 a 5, a queda, versículos 6 e 7, o julgamento com promessa de redenção, versos de 8 a 15. No verso 15, encontramos o primeiro anúncio do advento, porque advento significa a vinda, a chegada de Jesus, a chegada do Messias. E o tema que eu quero nesta noite refletir com vocês é advento, o proto-evangelho. Advento, proto-evangelho. Primeiro ponto que eu quero destacar aí é a tentação. Versos de 1 a 5. O texto diz: mas a serpente mais sagaz. Percebam, meus irmãos, que o verso 1 já começa dessa forma: a serpente mais sagaz. Meus irmãos, a serpente introduz sua estratégia: colocar dúvida na palavra de Deus. Diz o verso 1: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Satanás atua primeiro minando a confiança na palavra de Deus. E é assim, meus irmãos, que ele continua atuando hoje. Quando ele começa a minar a sua fé, quando ele começa a tentar colocar você para duvidar da palavra de Deus. Será que realmente é a palavra de Deus esse texto? Será que eu posso confiar de fato na Bíblia? Satanás fez isso com Eva. E ele continua fazendo isso hoje também. O apóstolo Paulo chega a dizer, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, desta forma: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus irmãos, ouçam o que eu vou te dizer. A queda começa quando passamos a duvidar, quando passamos a abandonar a
na suficiência do que Deus revelou em sua palavra. Percebam que os elementos que Satanás usou para a queda do homem. Primeiro elemento é a distorção da palavra de Deus, como mostra o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. A serpente começa a tentar penetrar na cabeça de Eva, para fazer Eva começar a crer em algo que a serpente estava tentando distorcer o que Deus falou. Segundo elemento da queda é a negação do juízo. Outra estratégia de Satanás. Porque no versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente começou a trabalhar na mente de Eva, para que Eva começasse a negar o juízo de Deus. Hoje, Satanás continua fazendo desta forma. Quantas pessoas você conversa e fala: você precisa se arrepender dos seus pecados. Esse caminho que você está trilhando vai te levar à perdição. O juízo de Deus virá. E quantas pessoas continuam negando o juízo de Deus? E quantas pessoas continuam dizendo para você: ih, para com esse papo, isso é tudo mentira, para de ficar acreditando nessas coisas. Quantas pessoas, meus irmãos, que você conhece, que continua negando o juízo de Deus? Essa era a estratégia que a serpente fez com Eva. Mas existe ainda uma terceira estratégia que a serpente fez com Eva, que foi a promessa de autonomia. Verso 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmão, Gênesis 3 nos ensina que a essência da queda não é comer o fruto, é desejar ser como Deus. É o que o verso 5 nos mostra aí. Meus irmãos, todo pecado começa duvidando da bondade e do caráter de Deus. O advento, meus irmãos, então nos lembra que Cristo veio para restaurar nossa confiança na palavra de Deus, pois Jesus é o Verbo encarnado. Como escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, os versos de 1 a 5 mostram para nós as estratégias que a serpente fez para derrubar Eva. As mesmas estratégias Satanás usa ainda hoje para tentar derrubar você e a mim. A primeira estratégia é colocar dúvida na palavra de Deus. Será que de fato isso é a palavra de Deus? Será que a Bíblia é confiável? Quantas pessoas, meus irmãos, duvidam das Escrituras? Quantas pessoas são usadas por Satanás e com isso duvida da palavra de Deus?
A segunda estratégia que vimos aqui é a estratégia de duvidar também da palavra do Senhor, como o texto nos mostrou aqui. Ou seja, na verdade, a negação do juízo. Lá no versículo 4, diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A ideia e você pode fazer o que quiser. Deixa a vida de levar, a vida leva eu. Está tudo bem. Não se preocupe. Deus vai entender. E quantas pessoas têm levado a sua vida sem propósito, negando o juízo de Deus? Quantas pessoas querem viver de maneira autônoma? Como o verso 5 mostra. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a partir desse momento que eu abrir os olhos e passar a saber o que é bem e o que é mal, eu não preciso mais de Deus. Eu vou viver a minha vida. Eu consigo vencer as minhas lutas com as forças dos meus braços. Eu não preciso depender de Deus. É a autonomia que a serpente estava tentando oferecer para Eva. Essas mesmas estratégias Satanás continua usando hoje para derrubar os homens. Mas temos aqui no versículo 6 e 7, o segundo ponto que eu quero destacar, que fala sobre a queda. O verso 6 e 7 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu também ao marido que ele comeu. E aí o verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Percebam, meus irmãos, que Eva vê o fruto, ela deseja o fruto, ela toma do fruto, ou seja, ela pega o fruto, ela come do fruto e dá para Adão. E depois, ambos comem do fruto e ele se vê nu. E o verso 7 diz: cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E o verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Sabe o que o versículo 7 e 8 está nos ensinando? O pecado, meus irmãos, produz vergonha. A vergonha produz o medo quando ouviram a voz do Senhor. O medo produz fuga, diz o texto. Esconderam-se da presença do Senhor. Meus irmãos, a queda trouxe corrupção total ao homem. No instante que o homem quis ser como Deus, perdeu a comunhão com Deus, como diz o versículo 5. Irmãos, o pecado começa quando o ser humano deixa de confiar na bondade de Deus e passa a confiar em si mesmo. A serpente não oferece apenas um fruto, ela oferece rompimento da dependência do Criador. Os puritanos, meus irmãos, diziam que o pecado sempre promete liberdade, mas entrega escravidão. Se você parar para refletir essa frase, é uma verdade. O pecado oferece justamente isso, liberdade,
eu sou livre para fazer o que quiser. Mas, na verdade, essa pessoa não é livre. Ela é escrava de Satanás, ela é escrava do pecado. Satanás, meus irmãos, ainda hoje, ele usa filosofias, cultura, sentimentos e até religiosidades para questionar a bondade de Deus. Quando você ouvir voz que quer distorcer a palavra de Deus, pergunte sempre: essa voz me leva a confiar mais em Deus ou a ser senhor de mim mesmo? Essa é a pergunta, irmãos, que você precisa fazer quando você ouvir voz que quer distorcer a palavra de Deus. O desejo de ser Deus pode aparecer na forma da autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu não preciso. Eu consigo caminhar por essa vida sozinho. Eu consigo vencer os meus problemas, as minhas lutas, os meus temores, as minhas angústias, sem precisar de Deus. É autossuficiência. O desejo de ser como Deus pode aparecer na forma de falta de oração. Crente que não ora, que não gosta de orar, está dizendo: eu não dependo de Deus. Eu não tenho prazer de falar com Deus. O desejo, meus irmãos, de ser como Deus pode aparecer na forma do desprezo pela palavra de Deus. E já vem o homem de Bíblia. Esse livro de capa preta, ou outra capa, agora tem um monte de capa aí coloridos. Isso aí é tudo antigo, ultrapassado. Não deve mais ser considerado. Para de perder tempo de ler esse livro. É o desprezo pela palavra de Deus. É o desejo do homem de querer ser como Deus. É por isso, meus irmãos, que é importante celebrar o advento. Porque o advento nos lembra que Cristo veio porque não podíamos restaurar a nós mesmos. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Os que se escondem entre as árvores, como Adão. É essa a missão de Jesus. Gênesis 3, verso 15, aqui é uma promessa, uma profecia. É Deus falando. Depois das lágrimas, da tristeza, por causa da queda, vai vir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho para o homem perdido. Jesus é a cura para aquele que está enfermo, mas enfermidade da alma. Jesus é aquele que perdoa, que regenera, que justifica, que salva, que diz no mais profundo do seu coração: perdoados estão os teus pecados. É esse Jesus que é prometido em Gênesis 3, versículo 15. Essa promessa aponta para ele. Jesus que virá para esmagar a cabeça da serpente. Então vimos até aqui, nos versos de 1 a 5, a tentação. Vimos também, nos versículos 6 e 7, a queda. E agora, em terceiro,
Em último lugar, vamos ver aqui o julgamento com a primeira promessa de redenção. Versículo 8 até o verso 15 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, aqui no início, aqui está o início do advento no Antigo Testamento. Deus vem ao encontro do pecador, como diz nos versos 8 e 9. E por que Deus vem ao encontro do pecador? Porque o perdido é você e não Deus. O perdido somos nós. Por isso que Deus toma iniciativa, vem ao nosso encontro para nos resgatar. O verso 9, na pergunta, onde estás? Essa pergunta não é para informar, mas para restauração. Essa é a primeira busca evangelística da Bíblia. Essa pergunta é, antes de tudo, diagnóstica. Ela revela a distância moral e espiritual que agora separa o homem de Deus. Adão, meus irmãos, que antes caminhava com Deus, agora se esconde entre as árvores. Mas Deus não abandona o pecador. Ele chama a luz. E a pergunta, onde estás? É a voz de um Deus que se importa com você, que não renuncia à sua criatura, que vai atrás do rebelde. É a mesma voz que ecoa ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, vinde a mim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Adão, meus irmãos, merece julgamento imediato, mas recebe um chamado misericordioso. A pergunta de Deus nos obriga a olhar para dentro, reconhecer nossa fuga e confessar os nossos pecados. A graça, meus irmãos, começa quando Deus nos pergunta: onde estás? Está longe? Está escondido? Está tentando cobrir
tua vergonha com folhas. Meus irmãos, Deus ainda nos chama hoje. Em nossas quedas, fugas, vergonhas, o Senhor nos busca pela palavra e pelo Espírito Santo. Às vezes tentamos nos esconder de Deus. Fugimos para ocupações na vida, com justificativas, religiosidade. Mas Deus nos encontra sempre. Não tem como você esconder de Deus. Não tem como o homem se esconder do Senhor. Nos versos 14 e 15, Deus confronta, mas também promete a graça. O juízo sobre a serpente revela a esperança para o homem, porque o versículo 15 diz aí: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está, meus irmãos, o advento sendo anunciado. A inimizade é a obra da graça. Deus restaura a luta que o pecado havia apagado. O descendente, o filho nascido de uma mulher, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A vitória final, este esmagará a cabeça da serpente. Romanos 16, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. O sofrimento do Redentor, a serpente ferirá o seu calcanhar. Ou seja, Cristo saiu vitorioso na batalha contra o mal, mas ele foi ferido e moído na cruz. Por você, por mim, por nós. Gênesis 3,15, meus irmãos, se cumpriu plenamente na cruz. Aqui, vemos a promessa da aliança da graça. Estudamos isso hoje pela manhã e temos estudado isso na Escola Bíblica Dominical, que se desenvolve ao longo de toda a Escritura até o nascimento de Jesus. O advento é Deus cumprindo sua antiga promessa. A vinda de Cristo é a guerra declarada contra o mal e a vitória garantida sobre Satanás. No advento, meus irmãos, olhamos para o presépio, mas também para o Éden. O presépio é a resposta à promessa do Éden. Ali Deus prometeu um descendente. E esse descendente se chama Jesus Cristo. Ele veio para morrer na cruz no seu lugar. Ele veio para te salvar. Ele veio para perdoar os seus pecados. Ele veio para restaurar a sua vida. Ele veio para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele veio para curar suas feridas emocionais, suas feridas físicas. Ele veio para te colocar de pé se você se encontra caído. Esse é o descendente da promessa de Gênesis 3,15. Ele que vem para resgatar você, para salvar você, para perdoar os seus pecados. É esse descendente que nós celebramos todos os dias. É esse descendente que nós dedicamos louvores. Esse descendente
se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos como igreja, como teu povo, para celebrar a tua vitória, para celebrar a vitória de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Advento nos lembra isso. Cristo veio e prometeu retornar para nos buscar. Queremos, Senhor, te agradecer, porque através dessa promessa que vimos no texto de Gênesis 3, em especial o versículo 15, é que a nossa fé está ancorada no Deus que se vestiu de pele humana, que habitou entre os homens, que foi para a cruz para salvar pecador. Esse Deus se chama Jesus Cristo, que amou você. Esse Deus se chama Jesus Cristo, que antes de você demonstrar qualquer amor por Ele já havia te amado. Esse Deus que se chama Jesus Cristo, que é poderoso para transformar a sua, a minha, a nossa vida. Esse Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre ao nosso lado, o Deus que está pronto, sempre pronto, para nos levantar quando nós caímos. O Deus, a pessoa de Jesus Cristo, está sempre pronto para restaurar a sua vida, para dizer para mim e para você: não desista, continue seguindo em frente, eu estou contigo. Eu sei que as lutas são difíceis, eu sei que os problemas nos machucam, eu sei que muitas vezes as lutas nos faz chorar, nos faz perder o sono, mas eu sou o Deus Emmanuel, eu sou o Deus contigo. Eu não te abandono, eu não largo a tua mão. Por isso, Senhor, trabalhe nos nossos corações. Toque, Senhor, no coração daquele que tem tentado se esconder de Ti, como fez Adão. Chame, Senhor, de volta a comunhão dos santos. Restaure, Senhor, feridas. Perdoe, Senhor, pecados. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que caíram. E ajude, Senhor, aqueles que em contrição, em arrependimento sincero, busca a Tua face. Faça, Senhor, este ouvir a Tua voz. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Faça este, meu Deus, ouvir a Tua voz poderosa que ecoa em corações, que fala profundamente a alma, como o Senhor disse: no mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, porque um dia estávamos perdidos, mas fomos encontrados por Tua graça. E hoje, se estamos aqui, se Te servimos, se reconhecemos o Senhor como Salvador, é porque a mensagem de redenção alcançou as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.